Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Segundo dia da segunda rodada, vamos dar uma olhada aqui no resumão, aqui como é que estão os nossos brasileiros na Copa do Mundo aí de xadrez. A gente tem o nosso brasileiro, o Krikor Sevag Mekhitaryan, jogando contra o lenhador, né? O Mamediyarov, um jogador muito forte aí do Azerbaijão. Como é que foi na primeira partida? Krikor jogou aí xadrez de elite, conseguiu ficar muito bem na partida e o Mamediyarov escapou da derrota e conseguiu um empate aí contra o Krikor. E vamos dar uma olhada então agora nessa segunda partida da segunda rodada, né? Aqui pode ser a definição de quem vai para a próxima rodada. Vamos então, Krikão aqui de brancas, abre a partida com o peão do rei E4. Temos aqui E5 pelo lenhador, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui o Mekhitaryan. O Krikão foi para a abertura espanhola, o Rui Lopes com bispo B5, A6, bispo A4, tivemos aqui o cavalo em F6, roque, B5, ataca o bispo, bispo B3 e aqui bispo B7, foi a escolha aqui do lenhador na posição. D3, tivemos bispo E7, cavalo C3, aqui roque e o Krikor imediatamente faz aqui o lance A4, o cavalo D4 pelo lenhador atacando o bispo vai para a segurança em A2 e aqui o lenhador pensa bastante na posição e faz o lance D5 e a gente fica na aflição aqui porque o Krikor nessa posição começa a pensar bastante e a gente tá aqui no lance 11, né? E o lenhador também vai pensando bastante aqui, não se enganem, ele levou bastante tempo para fazer aqui o lance D5, né? E aqui de fato a gente já tá numa posição saindo já aí da abertura, todo mundo calculando aqui bastante e de fato aqui muitos lances são interessantes, né? O Krikão calcula bastante esse peão aqui que veio de presente, será que dá para capturar, será que não dá? E o Krikor não foge à luta, depois de muito calcular, vai para cavalo por E5. O negócio é o seguinte, pessoal, você tá na Copa do Mundo, não pode errar, né? Você não pode vacilar, senão um lance em falso e você volta para casa. Então tá certo, tem que calcular tudo aqui. C5 agora foi jogado pelo lenhador e o Krikor segue com cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por D5, bispo por D5, E por D5, dama por D5 e o Krikor agora tem um cavalo aqui atacado. O cavalo volta para casa de F3 e aqui cavalo C6 foi jogado pelo lenhador. Depois dessa posição, o tempo do Krikor aqui, já estamos no lance 15, já não tá muito bom aqui o tempo do Krikor. Lembrando que a partida são 90 minutos para cada jogador, com 30 segundos de acréscimo, meia hora. Todo mundo ganha meia hora, chega no lance 40. A gente tá no lance 15 ainda, longe do lance 40. E a gente fica na torcida aqui pelo Krikão, que ele já tinha acho que uns 14 ou 15 minutos só no relógio aqui nessa posição, né? E ele segue agora com o melhor lance da posição, torre 1. A partida seguiu com torre de A em D8, A por B5, A por B5. E aqui muitos de nós ficávamos calculando torre A6 para ameaçar capturar o cavalo e depois capturar o bispo. Mas aqui o Krikor viu mais, viu além e seguiu agora com o lance bispo E3. Então um excelente lance aqui do Krikor, a gente já vai ver por quê. Bispo F6, o Krikor já havia antecipado que isso seria jogado e agora ele segue com C3 sem se preocupar com o enfraquecimento aqui do lance do peão de D3, porque agora o bispo que veio para E3 está pressionando em C5. Espetacular o entendimento da posição aqui do Krikão. A partida seguiu com B4 agora pelo lenhador, torre C1, colocando mais uma proteção em C3. E agora a torre de F em 8, H3, H6, todo mundo faz os seus lances profiláticos. E aqui o Krikão segue, dama em A4, exclama aqui pelo Krikão, vai pra cima, realmente quer colocar a dama aqui em B5 e pressionar a posição do lenhador. O lenhador assustado segue com torre A8 e depois de dama B5, então pressionando o peão. Torre A5 agora pelo lenhador, segurando. Dama C4, dama por C4, B por C4, D por C4, agora B por C3, B por C3. E aqui torre em A4, então o Krikor tem um peão a mais, né? O Krikor tem um peão a mais, no entanto, agora deve cair aqui os peões aqui de C4 e C3, né? O Krikor segue agora com bispo por C5, temos trocas, torre por E1, torre por E1, torre por C4, atacando as peças do Krikor, bispo D4, propondo trocas, cavalo por D4, C por D4, e depois de bispo por D4, ambos os jogadores aqui concordam no empate, né? Claro, aqui então a posição empatada e a gente ficou feliz aqui que tá no lance 30, ainda longe do lance 40 e o tempo do Krikor já tava começando a pesar, né? Já tava se encostando ali nos 10 minutos e tudo mais. Sob controle, nada crítico, a gente que vai ficando angustiado mesmo de ver o tempo dele ali um pouco mais baixo do que o tempo do adversário, mas ali administrou muito bem, o Krikor fez tudo sob controle, né? Tem gente que fala, deixa ele pensar, né? Deixa ele pensar, tá certo, tá brilhando aqui. E o relatório mostra isso, mais uma vez foi mais preciso aqui o Krikor
do que o Mamediarov, do que o Lenhador. 98,5% de precisão aqui pro Cricão, 98,2% de precisão pro Mamediarov. O Cricor não cometeu nenhum deslizezinho, nenhuma imprecisão, nenhum erro, nem nada. Jogou aqui de maneira exemplar o nosso grande mestre, muito orgulho aqui do Cricão. E agora, com esse empate, com mais esse empate contra o Lenhador, amanhã, então, ao vivo às 9 horas da manhã, teremos as partidas de desempate. 2 partidas com 25 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo por lance, tá bom? Esse será então o desempate entre Cricor e Lenhador amanhã, tá? E se empatar, Rafael, nas 2 de 25, aí vai para 2 de 10 mais 10, depois se empatar 2 de 5 mais 3 e depois se empatar o Armagedon, onde as brancas têm 5 minutos e a obrigação de ganhar e as pretas têm 4 minutos e a vantagem do empate. Muito bem, vamos agora dar uma olhada na partida do Fier. Vamos lá, vamos ver como é que foi o Alexandre Fier. Alexandre Fier botou muita pressão ontem pra cima do Guriati, né? Ficou realmente colocando pressão. O Guriati teve que achar um jeito lá, passou um peão e tal pra conseguir empatar contra o Alexandre Fier. Será que ele vai escapar hoje? Pode ser decisão aqui. Vamos dar uma olhada então. O Guriati de brancas aqui abre com o peão da dama, D4, D5. Temos aqui C4, gambito da dama, E6. Aqui pelo Alexandre Fier, o gambito da dama recusado. Cavalo em F3, cavalo F6, G3. Vai para Catalã. E o Fier, então, captura agora aqui em C4. D por C4. Tem um peão a mais já o Fier. Aqui é um peão entregue, né? Daqui a pouco as brancas recuperam. Bispo G2, cavalo C6. Dama em A4. Indo pra cima aqui agora do peão e também ameaçando um terrível ataque aqui em C6. O cavalo fica cravado. O Fier tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Bispo B4, cheque primeiro, bispo D2. E agora cavalo D5. Olha que boa opção aqui do Fier para não sofrer a pressão lá em C6, né? Bispo por B4, cavalo aqui por B4, roque e agora torre B8, jogada aqui pelo Fier, mostrando realmente muito preparo, jogando tudo isso daqui ao toque o Fier, sem gastar tempo. Temos cavalo em A3, agora roque, dama B5, B6, agora dama por C4, recupera o peão e bispo A6 aqui pelo Alexandre Fier. Se desenvolveu aqui sem nenhum problema, Alexandre Fier. A partida segue com o cavalo B5, a dama vem para D5, agora a dama por D5, cavalo por D5 e A4. O Guirati coloca uma proteção agora no cavalo de B5 e tem que já tomar cuidado aqui com o peão de E2 que pode cair. Cavalo em A5, jogado agora pelo Fier, cavalo E5 e aqui a torre de B em D8, tá? E o curioso é que a gente tá aqui no lance 16, o Guriati aqui já usou bastante do tempo dele e o Alexandre Fier aqui até agora não gastou nada, ele tava com 1h34, mais do que 1h30 que ele começou, jogando tudo aqui ao toque, Alexandre Fier. Contra esse super grande mestre de 2.726 aqui de rating, o indiano, o talento, Vidit Guirati. Olha aí o nosso brasileiro brilhando. Cavalo por A7, então agora o Guirati tem um peão a mais. No entanto, o cavalo B3, aqui é a vez das negras. E as negras jogam agora com bastante energia. Pra onde vai essa torre? É muito difícil aonde vai, né? Porque se ela vier pra B1 leva um duplo. C1 não pode, o cavalo não deixa. Se vier aqui pra D1... tudo bem, pode, agora o cavalo tem que tomar cuidado que o cavalo vai começar a ficar sem volta aqui depois de cavalo B4, por exemplo, mas seria uma possibilidade. Não dá, perdão pessoal, aqui também não dá, tá vindo bispo, olha só, bispo por E2, né, atacando as duas torres, não dá pra jogar a torre aqui também, senão a torre de F fica presa, então aqui já colocou problema na posição, Alexandre Fier. O Guirati aqui segue com o lance cavalo de A em C6, contra-atacando agora a torre. Temos bispo por E2 e olha que confusão, o Alexandre Fier não foge à luta, começa a trocação aqui com o Guirati, captura de volta o seu peão, tá atacando agora as duas torres, a partida seguiu com torre A3 atacando o cavalo, bispo por F1 capturando a torre, rei por F1 e o cavalo volta para casa de A5. Temos bispo por D5, E por D5, cavalo por D8 recuperando peça, torre por D8 e torre C3 pressionando o peão de C7 e aqui F6 foi jogado pelo Fier atacando o cavalo vai para D3 e C6. E a gente tá aqui no lance 24 e o Alexandre Fier não gastou nada no relógio, impressionante o Fier jogando tudo aqui ao toque. E o Guirati já tinha pensado bastante, já tinha
gasto bastante tempo aqui no relógio. Segue muito bem, segue muito preciso aqui o Alexandre Fier. O cavalo agora, se for expulso daqui, ele vai pra casa de C4, não tem nenhum problema, né? O cavalo tá protegendo bem aqui o peão de C6, se ele for cutucado daí ele bloqueia. Então a partida seguiu agora com B3, dando a casa de B2 pro cavalo, o Goirati vai pra esse plano, o Fier tá tudo sob controle, leva o rei F7 e cavalo B2, agora sim ameaçando atacar o cavalo, e o cavalo do Fier vai ter que ir pra C4 e vai perder peão. E aqui sim o Fier então começa a pensar pra valer, começa a calcular e segue agora com o lance, o melhor lance da posição, torre A8, exclama, torre A8, exclama, a gente já vai ver por quê, B4 ataca o cavalo C4 e agora a torre tá pressionando os peões aqui da posição, sensacional aqui a visão de Fier, cavalo por C4, D por C4, torre por C4 e agora uma troca aqui de peões, torre por A4, torre por C6, torre por B4, aqui torre C7, cheque, rei G6, D5, avançando com o peão, torre D4 para segurar o peão passado, aqui torre B7, torre por D5, torre por B6, e nessa posição, ambos os jogadores concordaram aqui no empate, hein? Mais uma partida maravilhosa aqui do Alexandre Fier, vai brilhando aqui, vai brilhando, jogou praticamente sem esforço aí, muitos dos lances aí, mostrando também um preparo incrível, mas também muita velocidade de raciocínio e muita tranquilidade aí pra jogar. E o relatório mostra isso, o Fier foi mais preciso aqui, 99,5% de precisão, olha Felipe Neto que se cuide, e 99,4% aqui de precisão pro Goirati, um torneio que tá sendo presencial, né, quero ver o Felipe Neto fazer isso no presencial, né, na internet tem seus recursos aí, mas no presencial é coisa de gente grande. Parabéns aqui, Alexandre Fier, foi mais preciso mais uma vez do que o Goirati. Ontem foi 99,2 pro Fier, 99,2 pro Goirati, foi melhor brasileiro. E aqui também hoje 99,5, 99,4, né? Show de bola, show de bola. E com isso também teremos o desempate amanhã. Alexandre Fier contra Vídeo de Goirati, 2 partidas de 25 mais 10, tá bom? Ao vivo no canal Xadrez Brasil, a partir aí das 9 horas da manhã. Estão todos convidados. É isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.